sejam todas muito bem-vindas e muito bem-vindos. Aproveitem esse aviãozinho que tá aqui do lado e mandem para mais uma colega nutricionista que precisa saber sobre precificação de consultoria. A gente tá começando a nossa live de hoje. Olha aí, Amy Almeida, gente. Amy, eu tô mais feliz do que você, pode ter certeza disso, da sua presença nessa nova turma, da sua garra, muito feliz de verdade por você estar junto com a gente. E hoje, vamos lá, gente, falar sobre precificação da consultoria? Parece um bicho de 7 cabeças, Nutris, quando a gente está falando de precificar. Um monte de nutricionistas mandam para mim em direct com muita frequência, perguntando: Ana, eu consegui um cliente, mas eu não sei como que eu vou colocar o preço no meu trabalho, eu não sei quanto que eu devo cobrar, eu não sei como que eu vou precificar. E Nutris, vocês têm toda a razão em ficarem aí um pouco apavorados em não saber disso, porque para precificar, vou contar para vocês, é preciso ter método. Não é do nada, a gente não tira preço da nossa cabeça, a gente não tira preço, não cai o preço do céu. A gente realmente precisa entender alguns princípios básicos, entender como funciona a precificação para você poder fazer um valor que seja justo para você, mas justo com seu cliente também. Combinado? Então vamos lá? Vou mandar esse aviãozinho aqui, gente, para alguns colegas Nutris que precisam estar nessa live, gente. Eu vou mandar aqui para algumas colegas que precisam vir para essa live, porque eu já sei que elas têm dúvidas sobre... Ih, deu falha no envio, gente, peraí. Vou mandar de novo. Vou sossegar não, deixa eu mandar para algumas pessoas aqui. Peraí, não tem negócio de que é isso, minha gente? Vamos lá. Ah, agora foi para algumas colegas nutricionistas que eu sei que querem vir para essa live. Bom, gente, então vamos bora lá conversar? Oi, Ellen, seja bem-vinda. Bom, gente, primeira coisa de todas, quando a gente pensa em precificar o nosso serviço, a gente precisa entender o que significa precificação. Que palavra é essa, Ana? Precificação. E é muito simples. Precificar é colocar preço. Você pode precificar esse copo, você pode precificar esse celular, você pode precificar essa mesa, essa cadeira, esse tudo. Você pode dar o preço. Então, precificar é você colocar preço. É um processo que define o valor monetário a ser cobrado por um serviço. Então, se eu quero falar de forma diferente, mais erudita, o que é precificação? É o processo de definição do valor monetário a ser cobrado por um serviço. Aí, Nutris, quando eu coloquei, porque olha só, precificar, a grosso modo, colocar preço. Mas os Nutris que me conhecem sabem que eu adoro saber o conceito das palavras. Eu sempre vou no dicionário buscar o conceito. E aí, quando eu fui buscar o conceito da palavra precificar, eu li exatamente isso aqui. Precificar é o processo de definição do valor monetário a ser cobrado por um bem ou por um serviço. E quando eu li isso, gente, virou a chave na minha cabeça. Por quê? Porque eu também tinha dificuldade em precificar. Eu também achava difícil precificar. Eu também ficava muito em dúvida quando eu tinha que dar o preço para algum cliente do meu serviço. E aí, sempre que eu tenho dúvidas, Nutri, sempre que eu não sei algo, a primeira coisa que eu vou buscar é o significado daquela palavra. Eu vou buscar o conceito, eu vou buscar a origem daquela palavra. Então, acostumem-se, Nutris, a procurarem conceito, significado, porque isso traz clareza. E por que trouxe clareza para mim? Por causa de uma palavra que estava escrito aqui. Processo. Precificar não é só colocar preço.
precificar é um processo de definição de valor monetário para a sua consultoria. Quando eu entendi isso, eu falei, então, se é um processo, tem um passo a passo. Se tem um passo a passo, eu vou descobrir esse passo a passo e isso vai transformar o meu jeito de colocar preço. Viu, gente, como que entender o conceito das palavras muda o nosso entendimento sobre aquela palavra e nos traz clareza? Porque antes eu achava que precificar era só colocar preço. Só que não é bem assim. Precificar é um processo de definição de valor. E aí, se é um processo, coloca na cabeça de vocês, Nutris, tudo que é um processo tem um passo a passo. E tudo que é processo tem método. E é sobre isso que eu vou falar com vocês hoje. Porque quem está aqui no Domínio Nutrição sabe que eu gosto de ensinar vocês a pescarem. Eu não vou dar peixe pronto para vocês. Não tem a tal da técnica do peixe assado? É essa. É aquela que dá o peixe pronto para você. Eu não. Eu sou na técnica que ensina a pescar. Porque se eu te ensinar a fazer uma só der o preço para você, amanhã você não sabe colocar o preço em outra coisa. Por isso que hoje, essa aula de hoje é para te ensinar o processo de precificação. É o passo a passo da precificação. Combinado? Deixa eu ver o que a Ellen falou. Eu era assim. Ficava morrendo de medo de cobrar muito caro e perder o cliente. Depois vi que nós acostumamos a não valorizar o nosso serviço e comecei a pôr uma gordurinha. E aí, Ellen, isso aí. Laura, seja bem-vinda. Ione, Jéssica, Gabizinha. Oi, Gabizinha, que bom que você está aqui. Keila Sobral, sejam todas muito bem-vindas. Então, depois que a gente entendeu que precificação é um processo de definição de valor monetário, a gente começa a perceber que nós temos um passo a passo. E aí a gente entende que precificar não é uma coisa solta. Que não é só, por exemplo, ir lá na tabela da federação, pegar um preço e colocar. Não é bem isso que é precificar. E é justamente por achar que é solto, por achar que é só colocar preço, é que a gente fica perdido e com dificuldades na hora de precificar um dos nossos serviços de consultoria. Então lembrem-se, cadê caneta e papel para começar a anotar, Nutris? Se tem processo, tem etapas. Se tem etapas, tem passo a passo. Se tem passo a passo, tem método. E é sobre isso que nós vamos falar nessa live de hoje. Porque quando a gente precifica, não é só colocar preço. A gente precisa passar pelo processo de precificação, pelo processo de definição desse valor monetário. Nívia, bem-vinda! E aí, quando a gente entende isso, nós começamos a agregar valor ao nosso serviço. A gente começa a entender por que uma pessoa cobra 100 e a outra cobra 1.000 pelo mesmo serviço. E às vezes a que cobrou 100 não fechou o contrato, que cobrou 1.000 fechou. Então, quando a gente vai entendendo todo esse processo, a gente começa a perceber que existe um valor no nosso serviço que nós precisamos entender como cobrar, como colocar esse valor ali no nosso serviço. E quando a gente vai precificar, seguindo aqui esse nosso passo a passo, você vai ver o quão importante é saber o que você vai entregar. Em quanto tempo você vai entregar? Quanto tempo você vai gastar? Qual é o tamanho do conhecimento técnico que você precisa ter? É algo que exige mais responsabilidade? Menos. É algo que exige mais conhecimento técnico? Menos. É algo que você consegue fazer em mais tempo ou menos tempo? É algo que você tem uma expertise muito grande ou você não tem?
E aí tudo isso vai compondo o seu preço. E a gente, né, que é nutricionista de consultoria, como é uma área muito jovem, muito nova, a gente acaba vivendo uma dualidade. Sempre que a gente fecha um contrato, a gente pensa assim, nem eu podia ter cobrado um pouquinho mais. E sempre que você não fecha um contrato, você pensa, eu acho que eu cobrei caro demais. Lid, boa noite! Gente, vou dar uma pausa aqui só para falar para vocês que hoje foi muito bacana. Minha primeira reunião da manhã, às 7h15 da manhã, foi com um grupo de nutricionistas e também tinha uma gastrônoma, todas aí do Brasil inteiro, que a Lid Delphi, a Lidiane, a aluna 5K, me proporcionou, né, esse encontro do Projeto Lorenzo, que é uma ONG e que trabalha com alimentação, e são todos voluntários. E nós estamos aqui desenvolvendo, eu posso me considerar aí dentro desse projeto, Lid, um projeto totalmente inovador aí na área da consultoria que a Lidiane está liderando. Então sigam a Lid Delphi, sigam o Projeto Lorenzo e participem ativamente desse trabalho lindo que essa equipe de nutricionistas está realizando aí pelo Brasil afora. Bom, feitas as devidas considerações e agradecimentos a Lidiane, eu vou voltar aqui para a nossa precificação. Então, nós, nutricionistas de consultoria, como a gente não aprendeu a precificar na faculdade, como isso é uma área muito nova para nós, o que acontece? A gente acaba, sempre que fecha um contrato, fica achando que devia ter cobrado mais caro, e sempre que não fecha o contrato, fica pensando que cobrou caro demais. E a gente vive nisso exatamente porque a gente não tem um método que nos oriente e nos faça entender que nós cobramos o preço justo. Se fechou por aquele valor, que bom. Se não fechou, que bom também, porque é uma pena, mas era o preço justo que eu devia ter cobrado. Mas você vai aprender aqui no nosso método também que existem fórmulas de você negociar valores, que precificar, como eu disse para vocês, é um processo, então muitas vezes não é um preço fechado, tá? E isso vou passar aqui para vocês hoje, na live de hoje, pelo menos uma pincelada, para que vocês comecem a entender um pouco mais, de forma mais profunda, a questão da precificação. Bom, diante disso, eu trago um conceito, né, para os nutricionistas, que é o seguinte: aprenda a calcular o seu valor da sua hora técnica. Aprenda a entender quanto vale a sua hora trabalhada. Porque o nutricionista de consultoria normalmente trabalha pensando na quantidade de horas que ele vai trabalhar e quanto vai custar para ele aquela quantidade de horas trabalhadas. E quando ele coloca o preço, se aquilo vale a pena para ele ou não vale a pena, tá? Então, sempre entenda que você, quando passar o preço, que foi o que a Ellen falou lá no começo, você vai normalmente precisar negociar o preço. Então não existe um valor muito fechado, você vai estar sempre tendo que negociar. Essa é uma característica muito brasileira, né, de ter que negociar. E aí, quando a gente entende isso, também um outro conceito que eu quero passar para vocês, que negociar não significa exatamente dar desconto, tá? É negociação, por isso que lá na nossa aula do curso Nutri 5K a gente tem aula para falar sobre como negociar com o seu cliente, que formas, que estratégias você tem para negociar com o seu cliente. E existem inúmeras formas de negociar um contrato, né? E você pode negociar horas trabalhadas, você pode negociar serviços, você pode negociar inclusive local, se é na empresa ou fora da empresa, se é home ou não, tudo isso você vai poder negociar.
Cosma, mais uma aluna novata, caloríssima chegando, seja bem-vinda. Se preparem, caloras, que amanhã tem encontro com as veteranas, hein? Amanhã é dia da gente se encontrar às 17 horas, já reserva esse horário na sua agenda. Calorada, reserva esse horário, hein? Esté Nutri, seja bem-vinda. Então, Nutris, o processo de precificação mostra pra gente a diferença entre quanto eu cobro e por que eu cobro. A gente começa a entender quanto é que eu vou cobrar, mas por que eu vou cobrar esse valor. E isso vou mostrar agora para vocês de acordo com o método que eu uso. E antes de falar do método, vou só contar para vocês, que eu tinha aqui me esquecido, que existem 3 tipos de precificação e que eu acho que é muito importante vocês conhecerem. Os 3 tipos de precificação que não devem ser usados, tá? Então, quais são os 3 tipos de precificação que eu considero muito justo contar para vocês para que vocês não usem? Tá? 3 técnicas que não devem ser usadas. A primeira dela é a técnica do achismo. Eu acho que para trabalhar nesse lugar eu vou cobrar R$1.000. Eu acho que para fazer um manual de boas práticas eu vou cobrar 3.000. Eu acho que é a pior técnica possível e é uma das técnicas mais utilizadas pelos nutricionistas de consultoria, mas o Nutri do Domínio a Nutrição, o Nutri 5K, não vai usar esta técnica. Segunda técnica, o segundo tipo de precificação que não deve ser usado, baseado na concorrência. Por que nós, nutricionistas, nós nutricionistas de consultoria, não devemos nos basear na concorrência? Primeiro de tudo, porque a gente tem a maior dificuldade de encontrar concorrência dentro da consultoria. A gente que está aí no campo de trabalho já sabe disso, que a coisa mais difícil é achar concorrência para consultoria. E segundo, que é muito difícil você ter acesso ao valor, ou você pode até ter acesso ao valor, mas você não sabe o porquê que aquele consultor cobrou aquele valor. Entende? Ele cobrou aquele valor, mas por que ele cobrou? O que ele está oferecendo por aquele valor? Normalmente a gente não sabe. E por causa disso fica muito arriscado você se basear na consultoria do outro, no valor do outro, para dar preço no seu negócio. E o terceiro tipo, que talvez seja, vocês vão até falar, meu Deus, Ana, mas como que você está falando isso? O terceiro tipo, gente, é ir na tabela e pegar um preço da tabela. Esse terceiro tipo também não é o melhor jeito. Apesar de lá nós termos todos os valores para a gente analisar, pesquisar, servir de referência, a gente precisa entender a tabela. Saber analisar a tabela, porque muitas vezes o preço que está na tabela não condiz com a realidade do consultor, ou não condiz com a realidade do serviço em questão que ele vai prestar. Vou dar um exemplo muito simples para vocês e vocês vão concordar comigo, eu acho. Quem discordar tem todo o direito, tá? Mas, Nutris, lá na nossa tabela tá escrito assim: cobrar por um manual de boas práticas na tabela da Federação Nacional de Nutricionistas, tá? Tá escrito assim: um manual de boas práticas vale, vou arredondar, eu não sei se é isso exatamente não, mas vou arredondar, vale R$3.600 para você fazer um manual de boas práticas. Ok. Você vai lá e olha e fala, tá bom, eu vou cobrar R$3.600 para fazer um manual de boas práticas. Mas quem é o cliente? Quem é o cliente do manual de boas práticas que você vai cobrar R$3.600? Um açougue, vamos supor? Aí é um açougue que tem o marido, a mulher e um funcionário trabalhando. Trabalha horário comercial, tem uma área de vendas, uma câmara fria, uma área de manipulação e um depósito. Aí você cobra R$3.600, ok. Aí você pega um outro local, por exemplo, um supermercado,
que tem um açougue dentro dele, que tem um hortifruti, que tem um recebimento gigante, que tem um armazenamento gigante, que tem um setor de frios, que tem um refeitório, que tem inúmeras gôndolas, que tem caminhão distribuidor, que tem câmaras frias um monte, aí você vai e cobra R$3.600? Tá justo? Tá justo com o cliente de açougue? Tá justo com o cliente de supermercado? Tá justo com você que vai trabalhar às vezes 10 vezes mais do que o do supermercado, o do açougue? Entende por que nem sempre olhar na tabela é a melhor estratégia? Mas que sempre é bom olhar na tabela para você poder conseguir analisar, avaliar e construir o seu preço? Que aqui nós estamos falando, quando a gente está falando do processo de precificação, nós estamos falando na construção do preço, do valor que você vai cobrar. E aí, Nutris, quando eu dei esses 2 exemplos para você, Cosma, você que tinha dito sério, Ana, agora você consegue compreender essa questão da tabela? Por que a gente precisa saber entender, analisar, extrair informações da tabela, mas nem sempre a tabela irá nos dizer exatamente o que a gente deve cobrar? Fica claro, Nutris? Faz sentido? Eu sei que vocês estão quietinhas desse jeito porque vocês estão anotando tudo, tá? Sei disso perfeitamente bem, mas agora para um pouquinho de anotar e me conta, faz sentido o que eu falei? Manda meia dúzia de coração aí pra mim, gente, por favor. Põe uns coraçõezinhos aí pra eu saber que vocês estão vivas aqui dentro dessa sala de aula, dessa sala de live. E me falem se fez sentido pra vocês essa questão aí da tabela. E aí, gente, quando a gente tá dentro desses 3 tipos de precificação, a gente entra dentro de um círculo vicioso e a gente ou quer continuar achando ou quer saber quanto que a concorrência cobra ou fica colada na tabela e sem saber o que fazer. Ah, vocês responderam, muito bem, obrigada, meus amoricos. Daniela, seja bem-vinda. E aí, para que você saia desse círculo vicioso, desses 3 métodos que não vão te servir, para onde que você vai? Para onde você vai sair aí pela tangente desse círculo que fica rodando e você fica rodando doida com ele? Meu Deus, não sei como que precifica e a cabeça vai rodando até que você encontrou a precificação 5K. Pronto, Nutris! Aqui está a solução para os seus problemas de precificação. Método precificação 5K. A Ellen disse que está se controlando muito, porque ela tagarela demais. Precisa se controlar não, minha amiga, só se for porque vai tirar sua atenção. Mas na hora que vai certo, vai conversando, vai colocando aí suas ponderações, que são sempre muito importantes. Então, gente, se você quer viver da nutrição, faturando mais de 5K todo mês, você precisa conhecer o método de precificação 5K. Ele vai te trazer segurança na hora de precificar, porque você vai entender o seu valor, o valor da sua hora técnica e o quanto é justo para cobrar do seu cliente, o quanto fica justo para o seu cliente, o quanto fica justo para você. Combinado? Então bora entender como é que funciona a precificação 5K. E para entender a precificação 5K e saber precificar, você precisa conhecer os princípios da precificação 5K. E o primeiro princípio para se precificar bem é saber exatamente o que você está propondo para o seu cliente. Qual é o problema que você vai resolver para ele? Por exemplo, o problema que você vai resolver é implantar as boas práticas de fabricação? Ou o problema que você vai resolver é fazer documentos sanitários? Ou você vai trazer uma solução para ele de controle de custo através das fichas técnicas? Então, quando você entende o que você está propondo, é o primeiro princípio do método de precificação 5K.
saber exatamente o que você vai entregar para aquela pessoa que você vai fazer uma proposta financeira. E aí, quando a gente fala isso, é importante a gente ter noção daquilo que a gente está propondo, entre aspas, daquilo que nós estamos prometendo. E aí a Ellen fala: Ana, e quando o cliente não pede desconto, mas não fecha? Fico louca para perguntar. E por que você não pergunta? Qual o motivo de você não perguntar para o cliente, Ellen? O princípio número 2. Dependendo do que você vai fazer, Nutris, é preciso conhecer o local. Então vamos lá. Se é uma implantação de boas práticas, você precisa conhecer o local. Tem clientes que falam pra gente assim: quanto custa para você ir na minha empresa? Depende do que eu vou fazer lá, depende do tamanho da sua empresa, depende da complexidade do lugar, depende da distância da minha casa, do meu escritório, depende se eu vou de ônibus, se eu vou de carro, se eu vou de metrô. Então, quando o cliente te pergunta quanto custa, tudo isso é levado em consideração, especialmente o lugar físico do seu cliente. Você precisa saber, até porque lembra do que eu falei no começo, que lá na nossa tabela fala aproximadamente R$ 3.600 para fazer um manual de boas práticas. Aí você vai fazer um manual de boas práticas de uma cafeteria que acabou de abrir, e a cafeteria é o balcão com a cafeteira, um funcionário, a cozinha lá dentro, que é quase uma copa, um pequeno salão de vendas com umas 4 ou 5 mesinhas, tipo bistrô. E aí? Você vai cobrar 3.600. E o supermercado, que tem aquele tanto de setores de manipulação, você vai cobrar os mesmos 3.600? Então, por isso você precisa conhecer o local, conhecer o tamanho da equipe, conhecer o ambiente. É importante para você colocar seu preço. Existe, gente, um briefing, tá? Que lá no curso Nutri 5K você tem acesso a esse briefing para você poder levantar informações para que você possa precificar de forma justa. E algumas das informações são essas, tá? São quantos colaboradores tem, quantos setores de manipulação e assim por diante, tá? São várias perguntas que eu não vou me recordar aqui agora exatamente. Terceiro princípio do método 5K de precificação. Você tem que levantar todas as tarefas que você vai precisar fazer para alcançar o objetivo proposto. Por exemplo, se você vai elaborar documentos, você precisa de fazer uma visita técnica, aplicar o checklist, você vai precisar de levantar a situação física, você vai precisar de levantar dados sobre os colaboradores, você vai precisar levantar dados sobre programas de qualidade, como, por exemplo, controle de pragas, higienização de caixa d'água, validade, temperatura, entre outros. Então, Nutris, o terceiro princípio é saber o que você vai fazer. Nossa, eu vou fazer ficha técnica. Se é ficha técnica, eu vou acompanhar em loco ou ele vai me passar a receita? Se é acompanhando em loco, eu vou ficar quantas horas lá naquele lugar, durante quanto tempo? São quantas fichas? E aí assim você vai colocando em ordem tudo o que você precisa fazer. A Ellen está dizendo que quando o cliente não pede desconto e também não fecha o contrato, ela fica louca de vontade de perguntar para o cliente por que aconteceu isso, por que ele não fechou o contrato então, e por que ele não pediu um desconto ou alguma coisa. E aí eu perguntei para ela por que ela não pergunta para o cliente, ela me disse: fico com receio de falar algo errado, não sei como puxar o assunto. Já então vou te dar algumas dicas sobre isso. Para uma proposta que fiz de um supermercado, fiz por partes, Ana, é muita coisa lá. Pode ser uma saída sim, fazer por partes, porque você levanta as partes, você levanta as atividades, separa em partes e vai falando com o dono do supermercado. Então pode ser sim uma excelente estratégia de precificação.
A Ellen também é nossa aluna 5K, ela já fez as aulas de precificação, ela participa dos momentos de tira dúvida que a gente tem, e são vários sobre precificação e negociação, por isso que ela consegue pensar. Tá vendo como ela já consegue raciocinar sobre a proposta que ela tá fazendo para o dono do supermercado? Que não é uma coisa fechada, que você não pode fazer igual a minha. Por quê? Eu vou te dar o caminho, mas você vai encontrar um outro cliente que é diferente do meu. E aí você tem que pensar sobre aqui o seu cliente. E quando então a gente quando nós aplicamos esses 3 princípios, que é o de saber o que eu vou entregar, saber as atividades que eu preciso fazer para realizar o objetivo, saber em quanto tempo eu consigo realizar isso e conhecer o cliente por dentro, eu começo a tangibilizar o meu produto. Aí a gente começa a transformar o nosso produto, que é algo muito abstrato. Quando você está vendendo um serviço, é diferente de quando você está vendendo um copo. Quando você vende o serviço, o cliente não vê o serviço na hora que ele compra. E quando ele compra um copo, ele vê o copo que ele está comprando, ele vê o tamanho, ele vê se é de cristal, se é de vidro, se é caneca, se é copo, tamanho, quantos ml cabe, ele vê tudo ali. Mas quando ele compra o nosso serviço, ele não sabe o que vai chegar para ele. Ele não está vendo, não tem como ver. Por isso que às vezes é difícil vender o serviço. Você vai precisar realmente de técnicas e principalmente daquela nossa técnica maravilhosa de vendas, que eu vou falar aqui. Será que alguém que estava na semana lucrando com a consultoria lembra do nome daquela nossa técnica maravilhosa de vendas? Será que alguém se lembra? Nutris, vou deixando vocês pensarem aí para ver se vocês lembram. Por quê? Porque quando a gente está vendendo um serviço, a gente está vendendo algo que não é tangível, que não é concreto, que eu não pego e mostro para ele, olha, você vai comprar isso, né? E aí, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos transformar aquilo que não é concreto, aquilo que é abstrato, em algo que seja tangível, que possa ser no mínimo imaginado e que depois será visto pelo cliente. Então fala, olha Nutri, quando você vai vender consultoria de boas práticas, você vende algo que é totalmente abstrato. Você vai lá, vai falar para ele que você vai implantar as boas práticas, é totalmente abstrato. Mas quando você começa a definir o que é a implantação das boas práticas, você começa a separar, como a Ellen fez, os serviços, você começa a dizer, nossa, para implantar as boas práticas, eu vou te entregar um manual de boas práticas como esse. Eu vou fazer uma planilha de controle de temperatura como esta. Eu vou dar um treinamento para sua equipe como este. Entende? Mas isso tem que estar lá levantado nos seus tópicos. Você tem que saber isso antes. Por isso que na proposta, quando você vai fazer uma proposta, tudo isso tem que estar definido ali. Porque aí o cliente começa a enxergar o seu trabalho. O cliente começa a tangibilizar, a ter algo mais concreto. E quando ele tem algo mais concreto, ele é mais capaz de comprar, ele começa a ver o valor, tá? E aí, por esse motivo, é que é tão importante você entender o valor da sua hora, do quanto você vai cobrar por aquele serviço que você vai fazer, tá? As meninas estão falando que é muita coisa, e é mesmo, gente. Por isso que o nosso serviço é tão valioso. Por isso que é importante entender todas as metodologias, é importante, por isso que muita gente não dá certo, porque acha que é só colocar preço, não entende toda essa dinâmica
que eu estou ensinando aqui para vocês. Fica doido só falando, Ana, quanto custa o manual? Eu vou e falo, aí R$2.500, 5.000. Mas como assim? Quanto que eu devo cobrar? Uai, vamos pensar? Vamos raciocinar quanto você deve cobrar? Por isso que essa aula, ela é densa, gente. É aula, não é live simples. É aula, você precisa de vir para cá com caneta e papel na mão, preparada para assistir e depois assistir de novo. Falar, não, deixa eu ver mais detalhes, deixa agora eu assistir, anotando tudo mesmo, fazendo fazendo um cliente fictício. Deixa eu ver se eu entendi, tá? E agora, as alunas que estão lá no 5K vão pegar o módulo de precificação aí prontinho. E aí já fica bem mais fácil, né, Nutri? Bem mais tranquilo para você. Deixa eu ver aqui. Ah lá. Olá, Enfa, seja bem-vinda. A Ellen tá dizendo, é tão engraçado ver as primeiras propostas que ela fez para as atuais. São muitas coisas, mas são coisas gostosas de fazer. É apaixonante. É demais, né, Ellen? A gente vai se apaixonando, Nutris. A consultoria é muito envolvente, ela é empolgante, ela é, como a Ellen diz, apaixonante. E agora vamos precificar a mão na massa? Vamos pegar um modelinho aqui? Bom, então vamos supor que você foi contratada para elaborar um manual de boas práticas. E aí você foi na tabela para você ter um guia. E lá na tabela dizia que o manual de boas práticas era para ser cobrado R$3.700. Você foi no cliente e viu que aquele cliente era um cliente pequeno, com poucas áreas de manipulação. Vamos supor que fosse uma cafeteria, com poucas áreas de manipulação e poucos colaboradores. Ele tinha o dono, a esposa do dono e mais um colaborador de manhã, um à tarde e uma que fica na cozinha, 5 colaboradores. Ele tinha uma área de manipulação, que é uma pequena cozinha, uma área de vendas, um balcão de vendas, uma areazinha para preparar suco, café e etc. Um depósito, um pequeno DML. E aí você olhou ali e falou, bom, então agora eu vou fazer a minha precificação. Lá no manual, lá na nossa tabela da federação diz que é R$3.700. Bom, o que eu tenho que fazer lá? Aí nós vamos pegar os nossos princípios da precificação 5K. Já fui no lugar, já conheci. Agora eu vou levantar quantas visitas eu vou fazer lá. Aí você começa. Bom, eu vou lá, vou precisar de coletar informações. Vou aplicar um checklist. Para isso, naquele lugar, eu acho que uma visita de 4 horas eu consigo fazer isso. Então, 4 horas. Depois que eu coletei essas informações, eu vou montar o manual de boas práticas. Aí eu vou gastar mais tempo. Eu acho que agora eu vou gastar 3 tardes de 4 horas, mais ou menos. Eu já tenho uma previsão. Esse acho é porque você tem uma previsão do que vai gastar. Então, vou gastar ali 3 tardes, mais ou menos umas 4 horas, né? Dessas tardes vão ser 12 horas. Mais aquelas 4 iniciais, 16 horas. E aí, agora eu vou fazer mais uma visita para conferir. Vou com o documento, vou tudo certinho, vou dar uma conferida geral para ver se eu não esqueci de nada. Mais ou menos umas 2 horas, aí já foi para 18 horas. E agora eu vou entregar o documento, vou fazer uma reunião de apresentação e vou entregar mais ou menos 2 horas. Então, somando tudo, eu gastei 20 horas. Aí, Nutri, tem uma coisa importante. Você já fez o cálculo da sua hora técnica. Você pode até usar também a hora técnica que está lá na tabela nossa da federação. E a nossa tabela tem uma hora técnica média de R$120. E aí você colocou que vai trabalhar 20 horas nesse cliente e aí você multiplica 20 horas vezes 120. Quanto que deu isso? Deu R$2.400. Uai, mas lá na tabela falava 3.700. Aí é a hora que você vai avaliar o seu preço. Bom, R$2.400, 20 horas trabalhadas. Será que eu devo colocar algumas horas a mais? Vai que acontece um imprevisto. Será que eu tenho o valor do transporte? Quanto que é muito longe da minha casa, tenho combustível, eu vou adicionar o valor.
Será que eu tenho que colocar uma gordurinha, como a Ellen falou? Será que é a gordurinha? Tá lá. Vou colocar mais um pouquinho aqui. E aí, será que esse valor é possível para o cliente me pagar? Você pode pensar isso também. Então, 2.400, eu coloquei mais 150 de despesa, mais 200 de despesa, 2.600. Ah, eu vou comprar uma pasta, vou imprimir, vou colocar mais 100 reais, 2.700. E aí, então, vou colocar uma gordurinha, vou colocar aí mais 10%, então mais 270, já deu 2.970, vou arredondar para 3.000, eu vou deixar em 2.970. E aí você vai olhar e vai falar assim, será que para eu trabalhar 20 horas para fazer esse manual, tá de bom tamanho eu receber 2.970 reais? Será que eu aumento? Será que eu diminuo? Aí vai de você, Nutri. A consultoria é sua, o trabalho é seu. Você que vai gastar horas, investir horas trabalhando. Entende? E aí você então... Só que agora, o que aconteceu? Você tá vendo o que é justo. Você não tá pegando um valor e depois você vai falar, nossa, eu devia ter cobrado mais caro. Nossa, eu cobrei barato. Não, você já tá fazendo as contas do que você está julgando que é justo ou não é justo. Entende como que essa é uma das formas que a gente tem para precificar? Não tô falando para você que tudo você vai precificar desse jeito. Porque como eu disse no início da live, existem inúmeras maneiras de você precificar. E hoje eu tô ensinando para vocês uma forma de você precificar, para você um jeito de você começar a pensar. Se eu fosse dar todas as técnicas que eu tenho de precificação, a gente tinha que fazer um workshop de precificação. Porque é bastante coisa realmente que vocês precisam ir entendendo. Mas eu acredito que já começou a fazer sentido para vocês. Me digam, gente, se já começou a fazer sentido para vocês a precificação. Rafa, seja bem-vindo. Karina Pontes, David também. Muito bem-vindo, Empório do Mineirinho, que saudade de você. A Ellen disse assim, mas esse manual de 4 horas sem prática, só com o manual do curso 5K, né, Ana? Eita, Ellen! Gente, o nosso manual aí do curso 5K é um manual que já vem prontinho só para você personalizar, tá? Por isso que a Ellen tá falando que gasta 4 horas só nesse... porque eu tô contando que você já tá dentro do 5K, né, Ellen? Já tô contando que todo mundo aqui tá dentro do curso. Quem, gente? Quem aqui já é Nutri 5K? Quem tá aqui nessa live agora que já faz parte, já tá lá dentro do nosso curso Nutri 5K? Conta aí pra mim. Tô contando com isso mesmo, porque aí você vai economizar aí horas e horas e horas a fio, hein, Ellen? Porque quem faz manual de boas práticas sabe que às vezes a gente demora um pouco mais, mas quem é Nutri 5K tem um manual prontinho para personalizar. Amanhã eu vou mostrar o manual. Albertina já é 5K, Sônia Godoy, que bom que você chegou, Ariane, a Vaniel, seja bem-vindo ou bem-vinda. Quem mais aqui além da Albertina, gente, que é 5K já? Não tô acreditando que só tem a Albertina e a Amy Almeida. Que é isso? Tem mais 5Ks aqui. Quem não tem, tem que virar. Quem não é Nutri 5K tem que virar. Gente, olha lá as caloras chegando, a calorada chegando, olha que coisa boa. Quem já começou a assistir às aulas? Gente, hoje eu respondi várias perguntas de vocês lá na Hotmart, tá? Já fiz várias respostinhas para vocês que deixaram lá para mim, perguntinhas, elogios. Ai, gente, é tão bom quando chega turma nova. Amanhã tem nosso encontro de calouras e veteranas, vai ser maravilhoso, 17 horas a gente tá junto. E aí, então, as meninas falaram que clareou muito, né? Que bom. Se ficou alguma dúvida, vocês me falam. E olha lá, Cosma é novíssima na área, nova mesmo. Já viu, né, Cosma, que a nossa live aqui tem que trazer papel e caneta. Agora você imagina lá na aula do 5K. Pensa como é que não é. Gente, então... me perguntem se ficou alguma dúvida, porque a gente já vai encerrar a nossa live. E antes de encerrar a live, se tiver alguma dúvida, pergunte. Mas antes de encerrar a live, eu quero falar para vocês que eu estou do lado de cá esperando você, Nutri, para vir para o nosso time de Nutri 5K.
Eu estou com as vagas, as inscrições abertas para o nosso curso. Um curso que é capaz de transformar a sua carreira profissional. Um curso que vai mostrar para você o outro lado da carreira de nutricionista, que vai muito além do Nutri de One e do Nutri de consultório. Então, gente, eu estou aqui até sexta-feira com as nossas vagas abertas e eu quero só te passar um gostinho, gente, para você conhecer um pouco aqui do nosso módulo de precificação. Aumenta o som, Nutri, que eu vou botar aqui agora para você. Olha só, Nutris, aqui está o módulo 3, que é o módulo de precificação, proposta e contratos. São 9 aulas. Você tem a primeira aula conhecendo a tabela da Federação Nacional. A segunda aula você vai entender como calcular a sua hora técnica e a importância disso. Na terceira aula você vai aprender a precificar um manual de boas práticas. Na quarta aula, precificar a responsabilidade técnica. Na quinta aula, outros serviços. E aqui você tem uma planilha de precificação, uma aula de montagem de propostas e aqui você tem modelos de propostas e modelos de contratos. Vou mostrar um pouquinho dessas aulas para você. Então, a sua segunda opção pode ser, gente, que você não queira dar um desconto. Não quero dar desconto de jeito nenhum. Mas eu quero fazer alguma coisa pelo meu cliente para ficar menor esse valor para ele. Então, o que você pode fazer? Você pode reduzir a carga horária. A sua segunda opção pode ser, gente, que você não... É muito importante que a gente entenda agora qual é o grau de complexidade desse nosso cliente, o tamanho do cliente, se tem muitos setores de manipulação ou não, o número de colaboradores, porque se tem muita gente, se não, tudo isso vai envolver ali no grau de complexidade. Poder fazer essas contas aqui direitinho, tá? Gente, hoje é muito importante que eu faça as contas junto com vocês. Então vamos lá, vamos colocar aqui então a hora técnica. Peraí, deixa eu aumentar essa fonte. E na aula de tira dúvidas é assim também. Se você Ok. A hora técnica da Federação Nacional é 126,11. E a USN, que seria o menor valor que a gente poderia cobrar, é 84,06. Apresentar seu trabalho. Você pode colocar também quem você é. Trocar o título Introdução, por exemplo, por Saiba Mais sobre mim. Você pode colocar também qual a sua missão, visão, valores para seu trabalho. Você pode colocar também quem você é. Trocar o título Introdução, por exemplo. E na aula 9, você vai ter 2 modelos de contrato. Um contrato de consultoria e um contrato de... Aqui Nutris, na aula 8, que é de modelos de propostas, você vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 modelos de proposta. Então vou abrir um aqui, vamos ver qual que saiu. Tá lá, proposta de prestação de serviços. Então a introdução, quem somos, o escopo do trabalho, e nesse caso é uma proposta para elaboração de manual de boas práticas. E aí tá aqui o que entrou nessa proposta, o período de execução, número de visitas, observações, tamanho do investimento e o presente para você. Aqui Nutris, na aula 8, que é de modelos de propostas, e na aula 9 você vai ter 2 modelos de contrato. Um contrato de consultoria e um contrato de RT. Então aqui fica para você, vou dar uma passada rápida aqui no modelo, para você conhecer então o modelo que vai ser disponibilizado para você. Olha só, tudo que você precisa trocar
tá aqui marcadinho em X. Então você não tem problema em preocupar com isso, porque tá tudo marcado aqui para você, o que você vai precisar atualizar. Por exemplo, a carga horária, lá, do XX. Você vai precisar de atualizar a remuneração, que vai ser o valor que ser cobrado. Aqui a vigência, que está em amarelo. Enfim, aqui até coloquei uma cláusula muito importante sobre o não pagamento da mensalidade, que implica em paralisação das atividades. Enfim, esse aqui é um modelo, então, que você vai receber no curso Nutri 5K. E aí, gente, quis mostrar aqui pra vocês, porque eu sei que tem vários nutricionistas querendo entrar pro curso Nutri 5K, sua consultoria de sucesso, mas tem dúvida ainda sobre os documentos que vai receber. Ontem, na live de ontem, e nos stories de hoje ainda aparece os treinamentos que você vai receber, e hoje o módulo 3. Então, o treinamento é o módulo 7, hoje eu mostrei um pouquinho pra você do módulo 3. E eu acho que é muito importante que você conheça o que você está comprando. E é por isso que eu dou uma garantia para você de 14 dias. E essa garantia ela é incondicional. Você pode entrar no nosso curso, conhecer o curso. Você tem logo os 3 módulos liberados. Você já participa de 2 encontros comigo. E aí você mesmo assim, se você falar, Ana, não gostei, é só mandar um e-mail para a Hotmart e cancelar, gente. Você recebe todo o seu dinheiro de volta. E tem a garantia dessa turma, né? A garantia condicional dessa turma. Dessa turma, gente, quem entrar e não conseguir conquistar o seu primeiro cliente em 90 dias, vai ter um encontro comigo. A gente vai montar nosso plano de ação. Vou acompanhar vocês por mais 90 dias. E se mesmo assim você não conseguir, eu vou devolver todo o seu dinheiro de volta e mais R$500 do meu bolso para você. Por quê? Porque eu sei que você vai conseguir conquistar o seu primeiro cliente dentro do curso Nutri 5K. Mas se isso acontecer, eu não quero que você tenha aquela sensação de dinheiro perdido, de tempo jogado fora. E é por isso que eu tô arriscando aí a minha pele por você. Porque quando você entra no Nutri 5K, eu me comprometo com você a pegar na sua mão, a te ajudar em todas as suas dificuldades. E é por isso que a gente tem encontros semanais. Porque de uma semana para outra, tudo pode mudar na sua vida. Pode aparecer um cliente novo, você pode ficar inseguro de fazer uma precificação, ou você pode querer tirar uma dúvida sobre o contrato, ou você está em dúvida do tipo de treinamento aplicar, do que fazer naquele cliente, e aí a gente está lá. Eu e as alunas 5K da comunidade, todo mundo para te apoiar. Além do nosso suporte, que é horário comercial full time lá para você tirar as dúvidas e conversar com a minha equipe. Então, gente, quero falar para vocês que entrem nessa turma, porque é uma turma que tem bônus maravilhosos para vocês, inclusive o da ficha técnica. Me chama no direct que eu te explico tudo direitinho, porque é muito importante todos os módulos que eu estou montando aí para vocês, enriquecendo de aulas, de informações, para que você realmente ocupe esse espaço e conquiste de fato um lugar no mercado de trabalho como nutricionista de consultoria. E hoje eu passei para vocês aí um pouquinho, né, do nosso conhecimento sobre precificação, sobre o método 5K de precificação e os seus princípios básicos, para que você tenha mais clareza na hora de precificar. E Nutris, estamos chegando ao final. Alguma dúvida, alguma pergunta? Bora lá, e quem é calouro, gente, amanhã já tem encontro, já reserva o horário 17 horas de Brasília, pra gente se encontrar amanhã pro nosso primeiro encontro com a calorada, né, veteranas? Ellen tá aí, firme e forte, veteraníssima aqui apoiando os calouras. Ah, Sônia, não pode deixar para depois. Depois me conta por quê. O que tá impedindo você? Uma outra coisa, Nutri. Me conta no direct o que tá impedindo você de entrar. Fala para mim, porque eu quero te ajudar. Eu e minha equipe, a gente está disposto a ver o que é possível fazer por você. E para quem não sabe, gente, hoje saiu o boleto parcelado, tá?
Então, quem não tem o valor do cartão de crédito, a gente conseguiu o boleto parcelado. Então, hoje tá aberto para todo mundo, deu certo o boleto parcelado. Então, é só me chamar no direct que eu mando para você o link do boleto parcelado, tá? Que é mais uma forma que a gente tem de te ajudar. Quem tá desempregado é que tem que entrar mesmo, tá? Se você tá desempregado, é a hora, não tem melhor hora para você, porque você vai ter todo o tempo para assistir às aulas e já botar em prática e conquistar o seu primeiro cliente no primeiro mês e já pagar o curso completo de uma vez, porque um cliente da consultoria paga o curso Nutris. Vocês viram que o valor do nosso curso é um valor totalmente possível, com algumas pequenas economias e apertinhos daqui e dali você consegue pagar a parcela, ainda mais agora que tem o boleto parcelado. E é isso, Nutris. Estou esperando vocês do lado de cá, aqui no curso Nutri 5K. Amy Almeida já está ansiosíssima pelo nosso encontro amanhã. Eu também. E amanhã é muito bom o nosso encontro. Você vai amar, Amy. Ludmila, Liliana, Jaque, que chegaram agora. Nós estamos encerrando a nossa live de precificação. Vale a pena você assistir. E também assistir até o final, para você conhecer o nosso módulo 3 de precificação do curso Nutri 5K, sua consultoria de sucesso. E se você precisa de um apoio para fechar o curso e entrar nessa turma, Sônia e outros colegas, vai no direct e me fala: Ana, está acontecendo isso, como que você pode me ajudar? Combinado? Beijo, 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 beijo muito, muito, muito grande e nos vemos amanhã de novo às 20 horas aqui, depois do nosso super encontro com a calorada 5K. Beijo, gente!